Muito boa noite, estamos chegando com o Placar Transamérica nesta quinta-feira, dia 2 de junho de 2016. A partir de agora, as informações do esporte para você. Tivemos ontem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, muitos gols, você confere daqui a pouquinho. Vamos falar também dos nossos times. O Atlético Paranaense perdeu para o Internacional de Porto Alegre, a equipe do Curitiba para o Chapecoense, 4-3 na Vila Capanema, e o Paraná se prepara para o jogo do final de semana contra a equipe do Vila Nova. Vamos conferir agora os destaques do Placar Transamérica. Principal destaque do Atlético Paranaense fica por conta da derrota que aconteceu ontem contra a equipe do Internacional na Gigante da Beira-Rio. O time do Atlético agora se prepara para o compromisso diante do Santa Cruz, sábado, às 4 da tarde, na Arena da Baixada. Após a derrota de ontem contra a Chapecoense pelo placar de 4-3 na Vila Capanema, a diretoria alviverde confirma a demissão do técnico Gilson Kleina. O time será comandado por Pachequinho contra o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Paraná Clube já está em Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira. Legal, portanto, os destaques aqui no Placar Transamérica nesta quinta-feira. Comentarista Silas de Graff com a gente para falar sobre essa rodada do meio de semana e também a próxima rodada, a bola rola, com novidades no Curitiba. Tudo bem? Boa noite, Silas. Boa noite, Joel. Boa noite aos amigos do Placar Transamérica. Um grande abraço. E realmente o destaque era aquilo que já era esperado, que é a queda do Gilson Kleina. Já era uma crônica da morte anunciada, porque antes, já desde o final do Campeonato Paranaense, essa novela começou a se desenrolar e ontem acabou o último capítulo de Gilson Kleina como técnico do Curitiba. Realmente complicada a situação do Curitiba, Série A do Campeonato Brasileiro, mudança de treinador na quinta rodada da competição. Aliás, o primeiro treinador cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais em relação a tudo isso. O Atlético também que perdeu fora de casa, o Paraná se preparando Série B do Brasileiro, mesmo acontecendo com a equipe do Londrina. De imediato vamos saber do Eduardo Destre as primeiras informações do Verdão aqui no Placar Transamérica. Tudo bem? Um abraço, boa noite, Destre. Maravilha, eu retorno aqui no Placar Transamérica, chegando com informações e destaques do Coxa nesta quinta-feira. O técnico Gilson Kleina não é mais o treinador da equipe alviverde. Demissão confirmada pela direção Coxa Branca. Aliás, o presidente retornando hoje de Brasília, já está em nossa capital o Rogério Portugal Bacelar, mas quem fala a respeito desta situação é José Fernando Macedo, primeiro vice-presidente da equipe Coxa Branca, que fala conosco aqui no Placar Transamérica. É um homem de bem, é um curitibano. O meu conceito sobre treinador é você manter um treinador por longo time, por bastante tempo, para ele poder formatar seu time. O que aconteceu com o Kleina? Que os resultados não vieram. Ele é um sujeito extremamente honesto nos seus princípios éticos, veio conversar com a gente depois do jogo, no vestiário. Falou, olha, o presidente está vindo de Brasília amanhã, mas torna-se insustentável a manutenção pelos resultados, não pelo seu trabalho. Tá? Então, eu acho que é uma pena, você ter que trocar de treinador, né? No quinto mês do ano, nós estamos no início de junho, você trocar de treinador, e eu espero que exista no futebol brasileiro um treinador com essa postura, com essa qualidade do Gilson Kleina. Mas a vida continua, o Curitiba é centenário, nós temos que respeitar as tradições do Curitiba Futebol Clube. Aí, portanto, a presença do primeiro vice-presidente do Coxa, Dr. José Fernando Macedo, confirmando aí a demissão do Gilson Kleina. O Pachequinho vai assumir interinamente o comando técnico da equipe alviverde. A exemplo do que já ocorrera anteriormente. E, coincidentemente, quando o Pachequinho assumiu da outra vez, foi justamente num compromisso contra o Corinthians. Já eu retorno com informações complementares, tratando a respeito do futuro do Coritiba, da equipe que o Pachequinho vai ter à sua disposição para encarar o Corinthians jogando no próximo sábado. Por hora, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, Destre, falando do Curitiba, perdeu para a Chapecoense 4-3, aliás, uma goleada, 4-3, levar 4 gols. Eu gostaria até, Silas, dizer o que eu falei ontem no programa, inclusive. Olha, eu acho que foi uma medida da diretoria, quem paga o salário de diretoria, mas eu acho que não era o momento para trocar o treinador. Complicada a situação,
está complicada, até porque perdeu o campeonato estadual, mas você começar um novo trabalho, apesar que vai continuar, na verdade, com o Pachequinho, que está trabalhando junto, estava com o Gilson Kleina. Mas a culpa não foi 100% do Gilson Kleina. Eu acho que a diretoria começou errada, os jogadores que têm um potencial não estão conseguindo jogar futebol com a camisa do Curitiba, estão devendo e sobrou para o treinador. É complicado, tomara que dê certo aí o Pachequinho na sequência do Campeonato Brasileiro. O problema é que no futebol sempre ocorre isso aí, a corda estoura do lado mais fraco, e o lado mais fraco é mais fácil você trocar o técnico do que trocar até praticamente metade do time. Aí, né? Exatamente. Esse aí é o primeiro gol lá do Rafael Marques, logo no comecinho. E aí dava a impressão de que o Curitiba ia reagir. Aí em seguida pênalti, né? Teve o pênalti do Juninho, em cima do Bruno Rangel, ocorreu um empate da Chapecoense. E daí na sequência teve o segundo pênalti, que na verdade que não foi pênalti, não foi pênalti. A bicicleta pegou no ombro do Exatamente. Rafael Marques. Mas o Curitiba, ele jogou de uma forma muito estabanada. Quando eles falaram que iriam jogar pelo Gilson Kleina, isso aí realmente jogaram, correram bastante pelo Gilson Kleina. Mas só que correndo sem organização. Olha lá o Paraguai, ó. O Ortega. Quase que o Ortega. Quase que erra. E jogaram realmente pelo Gilson Kleina. Correram, só que um time totalmente desorganizado. Foi bastante envolvido pela Chapecoense também, que não foi, na verdade. Já complicou a situação ali, né? Complica, mas só que um time ele não pode. Aí que é aquilo que a gente sempre fala, que um time não pode ficar dependendo de um erro da arbitragem. Bruno Rangel, o terceiro gol dele, numa falha do Benítez. E aí o quarto gol, que também eles puxaram o contra-ataque. Né? Os dois jogadores do Curitiba, principalmente o Rui, se atrapalharam, sobrou para o Lucas Gomes, que com muita calma chegou na frente do Wilson, cobriu 4-2, aí a coisa já estava feia, final do jogo praticamente 40 minutos do segundo tempo. O gramado da Vila, hein, sinceramente. Mas, nossa, mas o que choveu ontem foi muita chuva. Gramado, exatamente. E o Curitiba ainda achou força daí na sequência para fazer o seu terceiro gol com o Juninho, numa saída errada do goleiro Danilo, bom goleiro Danilo da Chapecoense, e o Juninho conseguiu ainda descontar. Mas 4-3, 47 minutos do segundo tempo, já não tinha muito o que se fazer. Mas eu faço a pergunta, se de repente ganha da Chapecoense, o Gilson permaneceria na equipe do Curitiba? Eu acho que permaneceria. Aí de repente perde o Corinthians, cai. Exatamente. Poxa, é complicada a situação. Como é que o diretor chega, por exemplo, numa terça-feira e fala, não, o Gilson Kleina vai permanecer. Aí o outro diretor fala, não, se perder, está fora. Então não houve assim, sabe, aquele entrosamento em relação à diretoria, comissão técnica, jogadores. Aí fica difícil para trabalhar. Porque você fala uma coisa, outro diretor uma outra, o treinador entende de uma maneira diferente. Eu acho que o Gilson fez a parte dele. Jogadores não fizeram a parte dele e a diretoria também não. Então acho que aí tem que dividir responsabilidade. A culpa é do conjunto, mas eu atribuo uma culpa maior à diretoria, porque é a diretoria que manteve o Valdir Barbosa por muito tempo, a diretoria que traz a comissão técnica. Pessoas ligadas assim, diretamente ao Curitiba, eu não posso aqui afirmar realmente isso, mas olha, cerca de R$150 mil era o salário do Valdir Barbosa. É muito dinheiro, muita coisa. Se é isso, é um absurdo. É um absurdo. Eu fiquei assim, falei, não é possível, 150 mil para um gerente de futebol que nunca deu um chute. E outra coisa é o salário. É que no mundo do futebol existe um nível salarial que é totalmente irreal. Hoje você comparar a um presidente de uma grande empresa... ser um jogador, até aí está quase normal. O Grafite está ganhando aí 200 mil mais ou menos lá no Santa Cruz. Mas um supervisor, gerente de futebol... Exato, mas nem presidente de grandes empresas tem um salário nessa ordem. E mesmo que ganhe tudo isso aí, mas que traga resultados, aí você diz assim, não, vale a pena pagar porque traz resultados. Mas pelo nível de contratação que o Valdir Barbosa trouxe para o Curitiba, que são os paraguaios, o Amaral... Quer dizer, não tem um conhecimento profundo do futebol nem das coisas do Curitiba. O Curitiba não merece estar passando novamente por tudo que está passando. Mas aí, voltando ao tema, eu digo o seguinte, é muito culpa da diretoria, porque a diretoria ela praticamente terceiriza a culpa jogando para cima do Kleina, ou para cima até mesmo do Valdir Barbosa, mas a diretoria tem que chegar e falar, erramos e a gente vai refazer todo o nosso trabalho. Agora não adianta o vice-presidente do Curitiba, o Macedo, chegar ali no final do jogo e ficar elogiando o Gilson Kleina, que é uma pessoa ética, uma pessoa honesta, bacana, uma pessoa fantástica, honesto, trabalhador. Isso aí nós sabemos, que ele realmente é honesto, é um cara... Só que está na rua. Entendeu? Só que está desempregado. E é um grande treinador. Provou na Ponte Preta, provou na equipe do Palmeiras, fez um grande trabalho, ficou lá, conseguiu voltar com o time do Palmeiras. Teve um convite na época que ele estava na Ponte Preta, fazendo um grande trabalho,
O Fluminense convidou o Gilson, não, vou permanecer aqui na Ponte Preta, palavra, fez um grande trabalho, então eu acho assim, é difícil. Como você disse ontem, a cultura, né, do nosso futebol, do nosso país é não, isso. E ontem, porque o nosso torcedor também, devido a essa cultura, o torcedor não só do Curitiba, do Paraná, do Atlético, é tudo a mesma coisa, do Brasil inteiro é a mesma coisa. A torcida ontem pedindo a saída do Kleina, então a saída do Kleina ela já vinha Mas ninguém sendo... pede a saída do presidente, do diretor. Apesar que ontem hostilizaram o Bacelar. Na Vila Capanema, o Bacelar também foi bastante hostilizado. Mas, enfim, eu acho que é a hora do Curitiba juntar todos os cacos, fazer uma reunião e decidir qual que é o futuro, o que eles pretendem. Tudo bem que o Curitiba tem as dificuldades financeiras, que são notórias desde o ano passado, principalmente no começo desse ano, salários atrasados, o direito de imagem atrasado, enfim, o Curitiba tinha diversos problemas financeiros. Quando ele fez o acordo com o Esporte Interativo, entrou uma antecipação, colocou praticamente a folha de pagamento em dia, então houve um esforço financeiro de colocar. Agora, também tem que chegar para os jogadores e falar, ó, moçada, nós queremos mais, lógico, nós queremos... tem que cobrar. Aí, eu disse essa semana em relação ao presidente, né? O presidente tem que cobrar, teria que cobrar aí para o vestiário, cobrar dos jogadores, comparecer nos treinos da equipe do Curitiba, cobrando também. Pois é, mas você veja, ontem era um jogo extremamente decisivo para o futuro do Curitiba. E o Bacelar, tudo bem, entende que ele tem a atividade profissional dele, ontem ele não estava em Curitiba, ele estava em Brasília. Poxa, tá? Então, era um jogo de extrema importância para o Curitiba. Se ele é presidente do Curitiba, ele tinha que estar junto. Quando fizeram a reunião na segunda-feira, que definiram pela saída do Valdir Barbosa, ali também, eu acho que se era o caso, já tinha que também definir a saída do Gilson Kleina. Agora, faz a reunião na segunda-feira e fala assim, só sai o Valdir Barbosa, o Kleina continua prestigiado, até quarta-feira, tá? Se perder... Pô, então quer dizer, se não existe confiança no trabalho do Kleina e se não existe convicção, que ali para mim não existe convicção no trabalho, então na segunda-feira já teria que também ter dispensado o Gilson Kleina, já posto o Pachequinho e começado, o profissional. Exatamente, começado do zero contra a Chapecoense. Verdade, daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Curitiba aqui no Placar Transamérica. O Atlético perdeu para o time do Inter, jogo polêmico em relação à arbitragem, o gol, a falta em cima do jogador do Atlético. Mas Daniel Valdrigues está chegando aqui no Placar Transamérica para falar do Atlético. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha aqui o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão acabou ontem perdendo para a equipe do Internacional, jogando no Beira-Rio, pelo placar de 1-0, num gol bastante contestado pelos jogadores do Atlético Paranaense. Numa jogada de bola parada, o jogador Kleberson, zagueiro, acabou recebendo um encontro muito forte ali do zagueiro da equipe do Inter, o Paulão, o que acabou fazendo com que o jogador do Atlético deixasse a partida, fosse atendido em um hospital em Porto Alegre, passou a noite em observação, retornou com a delegação e vai passar por exames. Ele teve ali algumas lesões na face e aí o gol do time do Internacional acabou saindo, o gol que culminou a derrota do Atlético. O rubro-negro precisa então voltar a vencer no campeonato, joga contra a equipe do Santa Cruz no final de semana e não conta com o lateral direito Eduardo, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir a suspensão automática. Na partida de ontem, o técnico Paulo Autuori acabou optando por um time diferente do meio para frente. Depois de contar com os volantes Otávio e David, o time atleticano teve uma formação diferente com Pablo, Giovani, a presença do Walter e do Marcos Guilherme ficando jogadores titulares, como ele já tinha dito, sendo poupados. Daqui a pouquinho eu trago mais informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Atlético Paranaense, ontem contra a equipe do Inter, perdeu por 1-0, gol polêmico, falta ou não. O Kleberson acabou sentindo, como disse o Daniel, numa jogada forte, inclusive, do time do Internacional. Agora, eu acho o seguinte, Silas, essas mudanças que o técnico tem feito, esse rodízio, eu não concordo tanto com esse rodízio. Você pode até fazer um rodízio em algumas, assim, ou poucas posições, de repente é o zagueiro, tá? Agora você deixa um artilheiro no banco, precisando de ganhar o jogo, fora de casa. Eu não sei, a quinta rodada é complicado. Eu acho que o Atlético tem que começar a abrir o olho, diretoria, comissão técnica, para chegar na 15ª rodada e estar brigando aí na zona de rebaixamento. O problema do Atlético tem sido essas mexidas do Paulo Autuori. Então, só falando um pouquinho do que foi o jogo de ontem, daí já vamos ver o quanto influenciou as mexidas do Paulo Autuori.
O Atlético até que ele começou melhor, não que estava superior ao Internacional. É que o Internacional, para um time que está liderando o campeonato brasileiro, não está, não. Eu falei aqui, inclusive, ontem, né, em relação ao Vitinho, ao jogador perigoso, tem que tomar muito cuidado com o atacante, goleador, e ontem fez o gol. E quase faz mais um. Exato. Saía com facilidade na cara do gol. E a equipe do Internacional é uma equipe que praticamente veio das categorias de base. Então não é aquele Internacional como a gente já viu outros times fantásticos que o Internacional já montou. Então é um time que ele é bastante aguerrido, é bastante voluntarioso, mas não é tudo isso. E o Atlético naturalmente começou um pouco melhor, tanto é que deu uma bola na trave logo no começo do primeiro tempo com o Walter, aí perdeu depois uma outra oportunidade com o Giovani. Tá. E aí, a partir desse momento, o Atlético meio que recuou, que até então ele estava fazendo uma marcação alta, marcando no campo do adversário. Aí o Atlético recuou. E aí o Internacional começou a se acertar em campo. Não que o Internacional tenha jogado bem, que tenha sido um jogo bem equilibrado. Não, um jogo equilibrado. Só que o Atlético, ele não mostrava nenhuma força ofensiva de criatividade. Agora, como é que você me tira o Evandro? Então, aí agora entra... Tem contrato até o final do ano. Exato. Então entra... É um jogador que é do São Paulo, pertence ao São Paulo, de repente não quer valorizar porque o jogador está numa fase boa. Eu não consigo entender, precisando ganhar o jogo. Então aí que entra daí a linha de raciocínio do trabalho do Autuori. Então o Autuori, ele foi para esse jogo sem o Nicão, poupando o Nicão, mas só que o Nicão ele não está com nenhum problema de lesão, absolutamente nada. Foi só para poupar. Colocou o André Lima no banco também para poupar. E perde Colocou o Vinícius no banco para poupar. Colocou o Evandro, que o Evandro fez uma partidaça contra o Figueirense. O Evandro acabou com o jogo contra o Figueirense. No próximo jogo, o Evandro vai para o banco. Vamos poupar. Mas qual é a idade do Evandro? 42, 45 anos? Para poupar? 20 anos de idade. Poupar, esse moleque joga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a semana inteira. Então, com 18, 20 anos, vai poupar um jogador, a parte física. E outra coisa, e tem mais um detalhe em relação a esse rodízio. Eu acho o seguinte, nós estamos em junho, no meio do... Pô, tá poupando, tá todo mundo cansado. Imagine o final do campeonato então, de dezembro. E aí, joga com Bengala aqui do lado. Aí com isso, o Atlético ele perde essa força de conjunto, não consegue ter uma força de conjunto. O Giovani, que entrou ontem no lugar do Evandro, quantas partidas o Giovani disputou desde o Campeonato Paranaense, Primeira Liga e agora? 1 ou 2 partidas. Entrando no decorrer do jogo. Exato. Tá? Então, é um jogador que não vinha nem no banco de reservas do Atlético, aí nessa partida ele entra como titular. O Marcos Guilherme, que também não vinha sendo aproveitado. Esse é um lance da contusão do exatamente. Do Paulão. Olha, e ali, na verdade, a questão ali é que o Paulão ele é um zagueiro muito forte. E ele entrou com Mas olha tudo. O lance da falta, a mão, braço esquerdo na bola, ele conduziu, tipo assim, conduzindo a bola como se fosse o vôlei. Ele conduziu a bola com o braço esquerdo. Aí o árbitro falha do Bandeira. Que não viu e o árbitro também não viu. O árbitro estava perto do lance. Exatamente, o árbitro não viu. Tanto é que ele foi consultar o quarto árbitro, ele foi consultar o Bandeira do lado de cá. O Wagner do Nascimento Magalhães. E ele consultou o quarto árbitro, consultou o Bandeira do lado de cá e validou o gol do Internacional. Mas enfim. É o Gilberto Pedrosa Moisés. Né? E aí, quando se discute a questão da arbitragem, é aquilo que a gente fala, que o time ele tem que jogar tão bem para não depender de um erro de arbitragem. Ontem nós falamos sobre relação à arbitragem lá, Inter e o time do Atlético. Só que o Atlético não fez por merecer sair com uma vitória de lá. E não fez por merecer. Eu, nesse jogo, imputo a culpa toda ao Paulo Autuori pela mexida que ele fez no time do Atlético. A melhor parte do Atlético no jogo normal. contra o Figueirense, que era o ataque, ele praticamente tirou esse ataque inteiro, colocou no banco e o Nicão nem não viajou. Então, essa mexida, isso é que destruiu o time do Atlético. O Internacional não é nada disso, o Atlético poderia ter passado por cima do Internacional, poderia ter vindo com 3 pontos, só não veio devido às mexidas do Paulo Autuori. Agora, colocar a culpa na arbitragem, porque aquele lance que foi polêmico, não, o Atlético não fez por merecer. Não teve nenhuma jogada ofensiva, não teve armação no meio de campo, não teve velocidade. A zaga até que se portou relativamente bem, mas no restante o Atlético foi inoperante e num jogo que era para ser fácil para o Atlético. Ok, daqui a pouco nós vamos falar mais do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Agora o Tricolor, o Paraná Clube, que joga contra o Vila Nova. A Fran Azevedo está chegando aqui no Placar Transamérica com toda a categoria para falar do Tricolor. Tudo bem? Chega mais, Fran.
Isso mesmo, boa noite para todo mundo. Estou chegando aqui no Placar Transamérica com as informações do Paraná Clube nesta quinta-feira. O tricolor já está em Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova amanhã às 8h30 da noite no Serra Dourada pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com 4 atletas. São 4 desfalques importantes no time. O Jean, que está tratando um estiramento muscular na coxa e não atua desde a 2ª rodada. O Nadson, que sofreu um desconforto muscular, também está fora. E o Marcos e o Rafael Carioca, que se machucaram nos primeiros minutos do jogo com o Londrina. O goleiro foi substituído por causa de uma lesão na coxa direita. Ele voltou a Curitiba e não viajou até Goiânia com o restante da delegação. Mesma situação do Rafael Carioca. O lateral esquerdo escorregou em uma poça d'água e saiu contundido na terça-feira. Com esses contratempos, o Lucas Otávio deve permanecer aí na vaga ocupada por Jean. No lugar do Rafael Carioca, a tendência é que o Fernandes seja confirmado, que foi opção já para substituir o atleta diante do Tubarão. Sem Nadson, fica aí a expectativa pela permanência do Murilo Rangel ou então o Diego Tavares mais uma vez colocado ali à frente. E na posição de goleiro tem a briga entre Wendel Pericles e Murilo Prates. A boa notícia é a volta do Valber, que cumpriu suspensão automática no jogo passado e já pode compor o elenco novamente. Façam suas apostas. O meu palpite é o seguinte: o Paraná deve entrar em campo com Wendel no gol, Leandro Silva na lateral direita, Pite e João Paulo na zaga e o Fernandes na lateral esquerda. No meio, Lucas Otávio, Anderson Shoa, Valber e o Diego Tavares sendo usado mais à frente e a dupla de frente, dupla de ataque composta por Robson e Lúcio Flávio. Por enquanto é isso, daqui a pouquinho eu volto aqui no Placar Transamérica. Até depois. Legal, Fran Azevedo, do Paraná Clube, 4 desfalques para o jogo contra a equipe do Vila Nova. Jean faz muita falta no time do Paraná Clube, que é o grande volante. Nadson também, Marcos e Rafael Carioca. Quer dizer, 4 jogadores titulares que o Paraná não vai poder contar nesse jogo de sexta-feira contra a equipe do Vila Nova. E aí o Paraná naturalmente vai ter que contar com o Wendel, que o Wendel é um excelente goleiro. Fernandes na esquerda. Fernandes na esquerda, apesar que o Fernandes ainda tem que reeditar o bom futebol que ele mostrou, principalmente no ano passado. O Diego Tavares deve jogar no lugar do Nadson? Pois é, aí... Ou você entraria com... Eu entraria com o Murilo Rangel. Murilo Rangel. E Valber? Murilo e Valber. Valber, que sempre cai mais pela direita, o Murilo Rangel cai pela esquerda. O Diego Tavares, ele depende qual é o esquema tático que o Claudinei quer empregar. Mas ele vai colocar o zagueiro, por exemplo, o Leandro Silva na direita. Aí ele entra com um esquema mais defensivo. Né? Aí você, jogando com o Leandro Silva, você trabalha mais a parte defensiva. Só que você perde a força ofensiva pelo lado direito. Mas aí você poderia colocar, como ele colocou contra o Londrina, o jogador Diego Tavares. Leandro Silva fechando um pouco mais pela direita e você libera um jogador pelo meio. Não, mas aí você teria que tirar um volante, daí teria que tirar o Lucas Otávio para colocar um Diego Tavares caindo mais pelo lado direito. Porque o lado direito ali, quem vai cair, quem vai jogar por esse extremo do campo ali, vai ser o Valber. Né? Então o Valber... Aí vai ficar a briga, de repente, entre aspas, né? A presença do Murilo Rangel ou do Diego Tavares nesse meio campo. Exatamente. O esquema que ele for armar para o jogo contra a equipe do Vila Nova. E o Diego Tavares, ele tem uma vantagem, que ele joga tanto pela direita, joga pela esquerda, joga no meio. Ele é um jogador de velocidade, é um jogador de arremate também. Depende, ele coloca mais velocidade. Já com o Murilo Rangel é um jogador mais entroncado, é um jogador que ele sabe prender mais a bola, sabe distribuir melhor a bola, ele tem uma proteção mais da jogada e tem um bom arremate também de fora da área. Então ele tem essas opções que ele vai poder fazer as variações durante a partida contra o Vila Nova. Vila Nova, que não é uma equipe forte, tanto é que está na zona de rebaixamento, está certo que são 5 rodadas apenas, mas está na zona de rebaixamento da Série B, não mostrou a que veio ainda na Série B. E o Paraná, ele pode jogar sufocando o Vila Nova, e aí seria a opção de, ao invés de entrar com o Leandro Silva na lateral direita, já entrar com o Diego Tavares. Aí você tem uma força ofensiva no lado direito, Diego Tavares e Valber, tem uma força ofensiva no lado esquerdo, com o próprio Murilo Rangel e o Fernandes, desde que o Fernandes se apresente mais para o ataque, que não vem se apresentando. Mas aí ele vai abrir um pouco mais, né? Se ele não entrar de repente com o Leandro Silva, mas contra o Vila fora Nova, de casa, contra o Vila Nova eu acho que dá para ir para cima. Dá para ir para cima, porque o Vila Nova é um time limitado, é um time que não tem nenhuma força. Faz um gol, 2 de repente, aí você pode colocar o Leandro para segurar um pouco mais. Exato, né? Então depende qual é a postura que o Claudinei vai usar. Quer entrar segurando um pouquinho
mais explorando o contra-ataque, é uma opção. Aí entra com o Leandro Silva. Quer entrar já sufocando o Vila Nova, aí entra com o Diego Tavares pelo lado direito. E o Robson, se jogar também o que jogou contra o Londrina, e esperamos também que o Lúcio Flávio continue desencantando, né, porque até agora fez só um gol na Série B, aí o Paraná tem condição de sair de lá com uma vitória. Esperamos, né? Uma vitória fora de casa, importantíssimo para o Paraná Clube agora nessa reta, esse início de campeonato brasileiro, na verdade. Eu acho que é importante. O resultado contra o Londrina foi bom, né? Um empate fora de casa. E principalmente, João, que o Paraná não pode perder ponto para esses times da rabeira. Eu também concordo. Então, o Paraná, em primeiro lugar, ele tem que começar a se distanciar desse time da zona do rebaixamento e tentar manter sempre uma aproximação do G4. Agora, não pode ficar perdendo ponto para esses times da rabeira. Verdade. Aqui no Placar Transamérica, vamos falar agora da Rota das Cachoeiras em Corupá, Santa Catarina. Um lugar que realmente é fantástico. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Fica hospedado em Corupá, lá em Santa Catarina. Você observa nas imagens, local belíssimo para você ficar um final de semana, um sábado, um domingo, lugar para o churrasco, um passeio legal com a família, com as crianças, né, que é um lugar também bastante seguro, essa é a grande realidade. Em 3 quilômetros você conhece 14 belíssimas cachoeiras. Em Corupá, Santa Catarina, um verdadeiro paraíso bem pertinho de você. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o Placar Transamérica. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quinta-feira, 2 de junho de 2016, falando, é claro, da Série A do Campeonato Brasileiro e também em relação aos clássicos. Aliás, tivemos ontem um clássico envolvendo Corinthians contra a equipe do Santos e o time do Corinthians levou a melhor, venceu o jogo por 1-0. Aliás, o time do Corinthians jogando em casa, inclusive o Tite, após o jogo, declarando que o Campeonato Brasileiro, na verdade, vai ser decidido, de repente, a 10ª rodada, começa a ter uma noção, mais ou menos, quem vai chegar ou não. Vamos aproveitar, então, e conferir, então, o que o técnico Tite falou após o jogo de ontem, a vitória contra a equipe do Santos. Ah, não dá para passar de 3 jogos e o cara passa do céu ao inferno, não dá. Deixa construir, a equipe que vão chegar lá, a gente vai estabelecer, os últimos 10 jogos vai mostrar quem vai disputar a Libertadores. A gente quer ficar entre o G6, G5, que normalmente é um bloco que distancia dos demais. A gente vai ficar monitorando isso tudo. Esse G5, G6, G7, não sei. O ano passado eu teve até G8, que ele mantinha num bloco muito próximo. E depois, os 10 últimos jogos, vai definir quem vai chegar à Libertadores e quem vai bater campeão. Legal, tá aí o Tite falando da vitória de ontem em relação ao projeto também no Campeonato Brasileiro. Uma vitória ontem merecida do Corinthians, né, Silas? Você ouvindo o Tite falar, realmente, ele é um professor de futebol. Né? Ele realmente estuda, é uma pessoa que conhece, né? Jogo a jogo. E tem o time nas mãos, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem objetivo, ele tem um trabalho que ele é construído ao longo do ano. Então é um outro patamar de técnico que nós temos aqui no Brasil. Com certeza, o Tite é disparado o melhor técnico que nós temos hoje no Brasil. E esse trabalho que ele vem fazendo de reconstrução do time, como novamente está reconstruindo o time, aos poucos o Corinthians ele começa a adquirir o toque de bola, que é um time de muito toque de bola, muita velocidade, aos poucos ele está reconstruindo. E ontem passou por cima do Santos, pelo Santos, que o Santos também despencou. Despencou, está com um elenco totalmente diferente em relação ao ano passado, ao Campeonato Paulista, né? Na verdade. E fazendo falta o Lucas Lima, o Gabigol, o Ricardo Oliveira, tudo isso aí está fazendo falta hoje pro Com Santos. certeza. Bom, São Paulo perdeu para o Figueirense 1-0. Rafael Moura fez o gol do Figueirense e São Paulo, que vinha embalado no Campeonato Brasileiro, acabou perdendo fora de casa. E o técnico, é claro, do São Paulo ficou feliz com a convocação, né, do Ganso, que foi para a seleção brasileira, mas esse jogo envolvendo Figueirense e São Paulo, o São Paulo embalado foi um resultado que surpreendeu ou não, Silas? Não surpreende porque o São Paulo tem um elenco muito mais qualificado do que o do Figueirense. Porém, o Figueirense, depois da derrota aqui para o Atlético Paranaense, foi para cima do São Paulo, propôs o jogo contra a equipe de São Paulo, soube segurar a velocidade da equipe paulista e conseguiu no gol do Rafael Moura, He-Man, né, que acho que é o 4º gol dele já nesse Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer 1-0 e depois aí administrou o jogo até o final.
O São Paulo embalado, mas perdeu ontem do Figueirense. Bem, em relação ao Palmeiras, joga hoje à noite contra a equipe do Grêmio. Aliás, o técnico Cuca foi suspenso, pegou 2 partidas, está fora, não vai dirigir a equipe nessa noite contra a equipe do Grêmio. Uma pedreira, hein? Jogando no Pacaembu, o time do Palmeiras precisa vencer a equipe do Grêmio para embalar também na Série A do Brasileiro. Até porque o Grêmio ele vem de uma vitória de 3-0 sobre o Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais, a vitória 2-0 sobre o Curitiba e agora parte para cima do Palmeiras. O Palmeiras, o que preocupa é a irregularidade da equipe. O Palmeiras faz um jogo excelente, o outro jogo é muito aquém da capacidade que eles podem apresentar. E esse jogo aí agora vamos ver, é difícil também colocar aqui quem é o favorito. Se eu analisar por números, o Grêmio é favorito, até porque até agora é um time que não tomou nenhum gol no Campeonato Brasileiro, é um time que conseguiu bater o Atlético Mineiro em Minas Gerais, o que não é fácil, né? Então o Grêmio está muito armado, é um time que é bom defensivamente e tem muita velocidade da frente ali. São os clubes paulistas do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir então os gols de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. Na sequência também vamos conferir aí os jogos de hoje. Confira aqui no placar Transamérica. Os gols do Campeonato Brasileiro, esse é o gol do time do Corinthians. O Corinthians venceu o Santos por 1-0, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. Fez o gol lá, aos 36 minutos do segundo tempo, quer dizer, está um sufoco danado, né? Importante que venceu o jogo. Venceu o jogo e o Corinthians já está mostrando a sua força. Né? Aí Santa Cruz e Sport. O Edmilson fez o gol do Sport. Quebrou a invencibilidade de Santa Cruz. Santa Cruz que vinha bem no campeonato. Vinha bem. Grafite deitando e rolando, 200 mil por mês, aquela coisa toda, mas merece, né? Artilheiro. Aí o jogo envolvendo Figueirense e São Paulo. O Figueirense venceu o São Paulo por 1-0. Rafael Moura. Grande, He-Man fez o gol do time do Figueirense. Se recuperando no campeonato. Estamos no jogo do Atlético Mineiro e Fluminense. A equipe do Atlético Mineiro empatou em 1-1. Gol do Thiago, zagueiro do Atlético Mineiro. Acabou fazendo o gol a 1 minuto do primeiro tempo. E o Gustavo Scarpa, na sequência, empata para o time do Fluminense. Agora, esse Gustavo Scarpa aí, esse menino, ele tem muito para evoluir ainda. Está mostrando muito futebol. Aí é Botafogo e Cruzeiro. Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Elber fez o gol da equipe do Cruzeiro nesta quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo muito limitado, né? O Cruzeiro, apesar que também não vinha bem, né? Trouxe o técnico português, o Pedro Bento lá. É a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pedro Bento não... Bom, primeira vitória dele também, fazendo um trabalho, iniciando, na verdade, um trabalho. Bem, vamos conferir então agora os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouquinho a gente confere então os jogos de hoje, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Alguma surpresa não em relação a esses jogos de ontem? Tirando o São Paulo, né, Figueirense? A surpresa realmente foi a derrota do São Paulo para a equipe do Figueirense. O restante jogos normais, o Sport, que estava na zona de rebaixamento, venceu o Santa Cruz. Clássico é clássico, né? Então o clássico pernambucano é difícil também apontar um favorito e ali o Sport acabou se saindo melhor. Também, se for considerar como surpresa, a própria derrota do Curitiba em casa para a Chapecoense também pode ser considerada como uma surpresa. Mas o restante, resultados normais. Tá certo. Então agora vamos conferir então, os jogos de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos aí essa quinta rodada, hoje América contra a equipe da Ponte Preta, o jogo que vai colocar o Curitiba na zona de rebaixamento. Qualquer resultado que dê nesse jogo, coloca o Curitiba na zona de rebaixamento. Curitiba. Flamengo contra a equipe do Vitória, jogando em casa, e o Palmeiras contra a equipe do Grêmio. Que vai ser o melhor jogo da rodada. Aí. Palmeiras e Grêmio, você acredita? Palmeiras e Grêmio, eu acho. Flamengo e Vitória também. Apesar que o Flamengo está meia libra, né? Também está meia libra. Eu acho que o melhor jogo que vai ter hoje à noite é Palmeiras e Grêmio. O jogo mais disputado de todos eles. Né? E pena só no primeiro jogo ali, América Mineiro e Ponte Preta, que é o jogo, independente do resultado, Curitiba, zona de rebaixamento nessa rodada. Nessa quinta rodada, fechando então a quinta rodada, a Série A do Campeonato Brasileiro. Falando em seleção brasileira, estão rolando a bola, estão jogando, agora, na verdade, a equipe do América e Ponte Preta. Em relação à seleção brasileira, está uma nhaca danada, hein, Silas? Kaká foi cortado, Luiz Gustavo, aí convocaram o Ganso, convocaram também o Wallace do Grêmio, Miranda acabou sentindo. Também está todo mundo querendo vazar da seleção brasileira. O que estaria acontecendo? Muito estranho, né? Não foi definido o grana, o faz-me-rir, será? Aí jogaram, senti a perna. Quanto que vai ser para jogar esse torneio, professor? Não sabemos ainda. Senti a perna, fisgada.
É que, na verdade, tudo isso aí é um grande reflexo do que é a CBF hoje, dentro do cenário, né, do futebol brasileiro, onde vai disputar esses torneios, tudo visando o lado comercial, visando a obtenção de receitas para a CBF. E para ter esse número de jogadores pedindo dispensa, alegando contusão e tudo mais, 6 jogadores foram praticamente desligados da seleção brasileira. Ali fica muito estranho dizer que há problema físico, eu acredito que não. Ali ou é algum problema interno com a comissão técnica, de repente, com o Gilmar Rinaldi também. Esse Gilmar também é um carne de pescoço. Também, exatamente. Então, ou é alguma questão de relacionamento interno, ou também não pode ser descartada a hipótese que você falou, que é a questão seguinte, tá, CBF, quanto que vai levar nesse torneio? E nós, nós estamos largando a nossa família, estamos nas nossas férias, tá? Largando família para vir aqui, e o nosso, cadê? Ah, não vai ter o nosso? Então, peraí, senti uma contusão, dá licença que eu estou indo embora também. E prejudica, né, até o trabalho, quer dizer, o Dunga, né? O Dunga, na verdade, vaquinha de presépio, essa é a grande realidade. Ele convoca, de repente, quem a CBF tem interesse. Exatamente. Esse que é o maior problema. E o time do Brasil, que eu, particularmente, não acredito que vai fazer um grande trabalho agora, principalmente aí, jogadores experientes como o Kaká. Talvez seja já a despedida do Kaká com a camisa da seleção brasileira. Acho que não volta mais, né? Inclusive a própria convocação do Kaká aí que entra fazer uma média. Todo lado comercial, porque o Kaká hoje é o grande ídolo do futebol nos Estados Unidos. É um dos personagens que estão levando público aos Estados americanos. Como essa Copa América está sendo feita nos Estados Unidos, para conquistar todo esse mercado americano, então, peraí, vamos trazer o Kaká. Não porque ele esteja jogando aquela bola federal, não, mas é que ele é a mídia que precisa para a seleção brasileira. Jogador, tipo, tudo o aspecto comercial. Isso aí prejudica todo o trabalho também, mas sempre foi assim e não vai ser agora que vai mudar. Vai mudar quando mudar a filosofia da CBF. E você acredita que vai mudar ou não? Um dia os clubes têm que se tocar, né? Um dia os clubes, as federações, eles vão ter que olhar mais para o lado. Mas aí então as federações teriam que se fortalecer muito mais, se unir com os clubes. Então fica difícil para você poder fazer um trabalho diferenciado também, né? Porque os grandes protagonistas do futebol, o que são? São os clubes que se endividam, que se arrebentam, que penam. São os jogadores, esses são os grandes protagonistas. Só que quem comanda tudo isso aqui são as federações e aí a própria CBF, onde eles querem ser mais importantes do que quem faz o espetáculo, né? Então, enquanto tiver esse protagonismo de CBF e das federações, vai ser difícil o futebol brasileiro se profissionalizar e ele ser rentável, porque não tem como o futebol brasileiro não ser rentável. Olha a quantidade de dinheiro que envolve. Mas era um primeiro passo, sabe, Silas, em relação à Primeira Liga. Eu acho que vai vingar essa Primeira Liga. Eu, pelo menos, acho que está no caminho certo, né? A União já não dependendo de CBF, a Primeira Liga formando o próprio campeonato. Eu acho que foi uma grande tacada essa Primeira Liga que iniciou, inclusive o Fluminense foi o campeão esse ano. Mas por isso que precisa mais do que nunca dessa união dos clubes. Os clubes eles têm que se unir e falar assim, se a federação acha que nós temos que disputar um campeonato deficitário, nós não vamos fazer isso aí. Vamos colocar um time B para um campeonato deficitário e vamos montar um outro time para um campeonato que traga uma rentabilidade maior. Mas os clubes têm que se unir. Tanto é que esse ano se uniram batendo de frente com a CBF, batendo com as federações estaduais, principalmente a Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas os clubes batendo de frente. Bateram e venceram. Uma atitude, né? E venceram. Tanto é que saiu a Primeira Liga. O ano que vem com a Primeira Liga com uma força maior. A Copa do Nordeste está sendo um sucesso. Estádios lotados, né? Você vê o público que tem comparecido. Então, mas tudo isso aí é longe das federações. As federações tiveram que engolir esse tipo de torneio. E aqui no Sul, mais do que nunca, precisa dos clubes se unirem e passar por cima das federações. Eu acho que foi uma grande tacada, como eu disse aqui, em relação à Primeira Liga. Fortalece bastante, né, os clubes, é um torneio fora de CBF, e até a parte financeira interessante também. Sim. Isso é importante para a competição. Não, porque os clubes dependem de verba. E agora, entre você ficar disputando, não desmerecendo o Campeonato Paranaense, mas ele tem que ser mais curto, porque não adianta montar um time com um jogador de 100, 200 mil reais para jogar em estádios precários, estádios que o gramado é horrível, não tem nem vestiário, não tem condição nenhuma. Pô, tem que jogar contra times grandes que traga renda, que traga dinheiro para sustentar todo esse espetáculo. Só para a gente fechar aqui, em relação ainda à seleção brasileira,
o Ganso na equipe, na seleção brasileira. Depois de 4 anos ele volta à seleção. E o Wallace, jogador da equipe do Grêmio. O Ganso ele está fazendo por merecer pelo futebol que ele vem apresentando no São Paulo. E ontem, até no final do jogo contra o Figueirense, ele deu até uma entrevista e falou da importância do Bausa nesse trabalho. Quando o Bausa assumiu o São Paulo, ele falou assim, Ganso, eu vou recuperar o seu futebol e vou colocar você de volta na seleção brasileira. E a partir daí, o Ganso realmente voltou a desenvolver um futebol com uma qualidade melhor e chegou à seleção brasileira. O Wallace já é um volante mais de pegada, mais de marcação. Mas não tinha um volante melhor que o Wallace do Grêmio, com todo o respeito a esse jogador profissional do Grêmio? No momento hoje no futebol brasileiro? Eu gosto muito do Thiago Mendes, do próprio São Paulo. Né? É um menino que o Otávio tem mais habilidade. O Otávio do Atlético também. Apesar que aí que está a história, né? O Otávio do Atlético era um menino que podia estar na seleção olímpica, né? Já sendo preparado para a seleção olímpica como volante da seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas. O futebol paranaense, ele não é visto. Ele não é visto. Ele só vai ser visto a partir do momento que o Otávio sair daqui, entrar no Flamengo, entrar no Corinthians, entrar no Palmeiras, São Paulo, jogou 2 partidas lá, convocado para a seleção. Aqui pode jogar 1 ano, 2 anos, 3 anos em alto nível, não é convocado para a seleção. Tem que jogar uma partida pelo Flamengo. Jogou uma partida lá, pronto, já é convocado. Infelizmente é assim no nosso país. É a força do futebol paranaense. Bem, vamos aqui no Placar Transamérica falar agora da LM Telecom, rádio de comunicação profissional para o seu evento, para a sua empresa. Vai fazer um grande evento, você tem que contratar uma empresa de credibilidade. LM Telecom, 3024 1200, 3024 1200. Venda, locação e também manutenção. Está com problema com o seu aparelho? Ligue então para a LM Telecom, 3024 1200. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o Placar Transamérica. Vai bola, voltamos já já. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta quinta-feira. Vamos falar mais do Curitiba. Curitiba que agora pensa no time do Corinthians e com o técnico interino Pachequinho. Aliás, o Pachequinho volta a ser treinador do Curitiba justamente contra o Corinthians. O mesmo aconteceu no ano passado. O Eduardo Destre está de volta aqui ao Placar Transamérica. Fala aí, Destre. Maravilha, a gente retorna aqui no Placar Transamérica com informações complementares do Coxa. Time alviverde que já pensa no compromisso contra o Corinthians. Técnico Pachequinho, que assume de forma interina o comando do time, tem problemas aí para formar a equipe alviverde. Ele depende ainda das confirmações do DM com relação ao Alan Santos e também ao Ceará. Kleber Gladiador fica à disposição, cumpriu a suspensão automática. A direção alviverde confia no Pachequinho. Se tiver resultados, ele pode até permanecer. Pelo menos por hora, é assim que o Coritiba vai tratar aí do seu futuro. E claro, monitorando o mercado. Nomes já começam a surgir. Caio Júnior, Claudinei Oliveira, Fernando Diniz, enfim, por hora o Coritiba aguarda e confia no trabalho do Pachequinho para o compromisso contra o Corinthians, jogando no próximo final de semana. Assim sendo, eu retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, Destre, falando do Curitiba, Pachequinho vai dirigir o time contra a equipe do Corinthians. Aí sim, acho que o Pachequinho vai colocar o Negueba para ver se ele repete aquela mesma atuação do ano passado contra a equipe do Corinthians, que ele arrebentou jogando fora de casa contra o Corinthians. Agora, em relação ao time, a treinadores Caio Júnior, Fernando Diniz, Claudinei... Caio Júnior não vem, é muita grana. Muito caro. E é daqui do futebol paranaense. Se eu sou Caio Júnior, eu não aceitaria também um convite. Até porque é difícil você trabalhar, você sendo de Curitiba, do estado do Paraná, trabalhar dirigindo aqui. Infelizmente, essa é a grande realidade. E recentemente nós acompanhamos aí a entrevista do Levi Coupe dizendo, não, eu não pretendo, não quero dirigir clubes da minha cidade, do meu estado, até porque fica difícil para trabalhar. Às vezes o cara perde 1, 2, 3, você não pode sair para jantar com a sua família, entendeu? Já cobrado na rua também. Agora vem um cara de fora, o treinador que não é do estado, rodou, vem aqui, rouba, um abraço, tchau e vai embora. Complicado. Mas vamos falar do jogo. Contra a equipe do Corinthians, a possibilidade de repente do Negueba entrar na equipe como titular. E a volta do Kleber, é claro. O Negueba está devendo ainda muito futebol. Ontem ele começou jogando contra o Chapecoense, jogou no primeiro tempo. Esforçado, mas sem nada de interessante, sem aquele futebol que ele vinha apresentando tanto no Campeonato Paranense quanto no final do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Talvez agora com o Pachequinho, porque na época o Pachequinho conseguiu recuperar todos os seus jogadores, né? O Pachequinho reuniu todos eles e nessa arrancada final da Série A do ano passado, que começou com o Corinthians, que foi, acho que, uma das melhores partidas que o Curitiba disputou no ano passado, foi justamente contra o Corinthians, que foi quando o Pachequinho entrou na fogueira. Todo mundo quer jogar contra o Corinthians, né? E talvez nessa partida seja a chance também do Pachequinho reunir o grupo da força, a volta do Kleber também vai ser importante. Eu vou esperar para ver, Silas, na verdade, o que vai acontecer contra o Corinthians no final de semana. Porque se jogar muita bola, ganhar do Corinthians, eu já vou ficar o seguinte: houve algum problema em relação aos jogadores com o Kleina, com a comissão técnica em si. Comissão técnica não, né? Porque aí permanece ainda, né? O Robson deve permanecer, o próprio Pachequinho. Mas aí a bronca pode ser com o Kleina, então. Não é possível? Pode ser, porque na verdade é o seguinte, que nem o ano passado. O ano passado, o que o Curitiba jogou desde que o Pachequinho assumiu foi uma barbaridade. Jogou o que não tinha jogado no campeonato inteiro. Aí então fica bem nítido que tem um problema de relacionamento. Nessa partida contra o Corinthians a gente vai sentir se realmente existe algum problema, se existia problema de relacionamento ou se realmente a equipe do Curitiba é muito limitada, muito fraca. Eu prefiro acreditar mais que a equipe do Curitiba é fraca, é limitada. Ok, no placar Transamérica vamos falar mais do Atlético Paranaense, o Atlético que joga contra a equipe do Santa Cruz em casa e precisa, é claro, a recuperação urgente na Série A do Campeonato Brasileiro. Daniel Rodrigues está chegando para falar mais do Rubro Negro. Fala aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, dizendo que a delegação do Rubro Negro voltou hoje pela manhã da cidade de Porto Alegre. À tarde, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo no CT do Caju e os demais jogadores do Rubro Negro fizeram um trabalho com bola. Amanhã é o único trabalho em que o técnico Paulo Autuori terá com relação a todos os jogadores para a partida diante do Santa Cruz. O técnico atleticano sabe da pressão, o time precisa voltar a vencer, tem apenas uma vitória na competição e joga em casa com o apoio do torcedor, que tem a oportunidade de acompanhar essa partida junto com o time rubro-negro com o desconto no ingresso, ou seja, a promoção da Time Mania, trocando 25 Time Manias, custa R$2 cada Time Mania, o torcedor acompanha a partida no valor de R$50, marcando o Atlético como time do coração. O jogador Nicão, que foi poupado da partida de ontem, assim como o Paulo André, que estava no departamento médico e já está no período de transição, devem ficar à disposição. Fica a expectativa com relação à utilização de outros jogadores que foram poupados na partida de ontem. O certo é que Eduardo, esse sim, vai cumprir a suspensão automática, já que recebeu o terceiro cartão amarelo. É isso do Rubro Negro aqui no Placar Transamérica. Eu volto trazendo mais informações amanhã aqui na TV Transamérica. Legal, Daniel Rodrigues, Atlético Paranaense. Bom, contra o Santa Cruz, tem o Grafite, que é um jogador perigoso, artilheiro. O Arthur. Agora, o time do Atlético, eu não sei se o Paulo Autuori vai entrar com Everton, Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, David Nicão e Vinícius, André Lima e Evandro. Eu acho que é o time para jogar contra o Santa Cruz, ou não, Silas? Os melhores jogos do Atlético foram basicamente com essa escalação, né? Só que se tratando de Paulo Autuori, cada jogo é uma surpresa, né? Cada jogo é uma surpresa. Aí, às vezes desagradável, né? Porque aí perde o jogo. Aí, de repente, aparece Crisan de centroavante, Giovani de armador, sei lá o quê. Então, cada jogo é uma coisa muito esquisita, o que o Paulo Autuori apronta. Mas, enfim, a melhor escalação é exatamente Evandro e André Lima. O Evandro, pelo futebol que ele apresentou contra o Figueirense, que jogou muita bola mesmo, se entrosou bem com o André Lima. O André Lima, ele pode até não marcar gols, ele ali, mas só que a presença dele na área, trabalhando com pivô, segurando também a zaga, ali ele dá liberdade para que o Atlético possa atacar pelos lados do campo, né? Então, o André Lima, para mim, é peça fundamental dentro do esquema tático. Agora, só que chega na partida, o André Lima acaba indo para banco, é poupado, então é esquisito. Mas a melhor formação tática é essa aí. Eu acho que o Pablo também não passa por um grande momento. Também não, o Vinícius está muito melhor do que ele. O Vinícius cadencia mais jogo. Cadencia e o Vinícius é um homem da bola parada, é exímio batedor de faltas, né? Então, para mim, o Vinícius ele tem que ser o titular também. Legal, aqui no Placar Transamérica, Fran Azevedo está de volta para falar do tricolor que joga contra a equipe do Vila Nova. Vamos nessa, Fran?
Exatamente, estou de volta aqui no Placar Transamérica com as notícias do Tricolor. Com 8 pontos e na 8ª posição, a equipe já soma 4 partidas sem perder. Foram 2 vitórias e 2 empates. Agora tem o compromisso na 6ª rodada com o Vila Nova no Serra Dourada, amanhã às 8h30 da noite. Os goianos estrearam bem na competição. Venceram o Bragantino por 3-1 na primeira rodada. Mas aí veio uma sucessão de derrotas. 3-2 para o Náutico, 2-0 para o Vasco, 2-1 para o Atlético Goianiense e, por último, o 2-1 para o CRB. Os resultados deixam o Vila Nova em penúltimo na tabela, somando apenas 3 pontinhos. Por isso, pelos lados do rival paranista, os ventos não sopram tão bem, o que fez até com que o técnico Rogério Mancini colocasse o cargo dele à disposição. Ele ganhou mais uma chance e foi mantido no comando do Vila Nova pela diretoria. Então é a oportunidade do Paraná tentar aproveitar esse momento delicado que o adversário vive para conseguir somar mais 3 pontinhos, mais uma vitória rumo ao acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O problema para o Tricolor é que, com todo esse cenário, o jogo amanhã passou a ser tratado como uma decisão para o Vila Nova, já que a pressão está bem grande pelos lados lá de Goiânia. Dessa maneira, o Paraná não pode aliviar nem um pouquinho, precisa ir focado, mesmo sem as peças importantes no elenco. Por hoje é só, amanhã eu trago todos os detalhes de Paraná Clube e Vila Nova aqui no Placar Transamérica. Uma ótima noite para vocês. Obrigado, Fran Azevedo, falando do Paraná Clube contra o Vila Nova amanhã, fora de casa. Precisa buscar, eu acho que jogar pelo menos uns 80%, que jogou contra a equipe do Londrina, traz os 3 pontos com certeza, né, Cida? E sabe que é um jogo muito interessante, João, pelo seguinte, a pressão que o Vila Nova vem sofrendo por causa dos insucessos, 3 derrotas seguidas, é um jogo propício para o Paraná Clube. Aproveitar o desespero do time adversário e começar a encaixar contra-ataque com o Robson, encaixar contra-ataque com o Fernandes explorar mais o lado esquerdo, o Valber também, e de repente aí, já nessa leitura que a Fran nos passou, de repente até o Diego Tavares jogando com os 2 alas bem avançados. Então o que acontece? Você espera o Vila Nova vir, porque ele vai ter que propor o jogo, ele vai ter que vir para cima, e joga no desespero do Vila Nova, roubou a bola, puxa pela direita com o Diego Tavares, ou puxa pela esquerda com o Fernandes, com o Valber. É o que o Paraná sempre faz, né? Robson, sai com velocidade. Em velocidade, aproveita o desespero do Vila Nova e vai encaixando contra-ataque. Só que tem que aproveitar melhor os contra-ataques, que o Paraná tem perdido muitos contra-ataques. Quem sabe o Lúcio Flávio, nesse jogo contra a equipe do Vila Nova, possa voltar a fazer os gols, né? Que a torcida está esperando, Lúcio Flávio. Sabemos as suas qualidades, mas está devendo para o torcedor paranista. E o Paraná precisa, né? Precisa realmente voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor está sofrendo já há 9 anos, né, seguidos na Série B do Brasileiro. E o Lúcio Flávio, eu acredito até que é um jogo interessante para ele, porque se o Paraná puxar contra-ataque, pegar a defesa do Vila Nova desarrumada, ele tem colocação, ele tem posicionamento na área, ele tem uma boa finalização. O gol que ele fez contra o Oeste foi um gol de artilheiro, realmente. Exato, né? Ele sabe se colocar no lugar certo, no momento certo, né? E outra coisa que eu já venho ressaltando aqui, ressalto mais uma vez, o trabalho tático que o Lúcio Flávio vem fazendo, de ajudar no meio de campo, ajudar na marcação, é bastante comprometido com o time. E vamos torcer que o Paraná venha de lá com uma vitória. Ok, ponto final aqui no Placar Transamérica desta quinta-feira, 2 de junho de 2016. Um abraço, Silas. Um grande abraço. Até amanhã. Até a próxima. Amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas com mais uma edição do Placar Transamérica. Um abraço e até lá.